Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Bom dia. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Paz e luz da parte do Senhor Jesus, sempre, sempre. Sejam todas bem-vindos, bem-vindas a esse canal Acordando com Jesus. Como é bom, como é gostoso, como é inspirador, como nos acalma, como nos dá força e ânimo para enfrentarmos o dia, porque acordamos com Jesus, iremos continuar com Ele sempre. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite, apesar de ser madrugada, mas eu não sei o horário que você irá participar desse vídeo comigo, com Jesus. Por isso, bom dia, boa tarde, boa noite. Ohayo, konnichiwa, konbanwa, Nihongo, wakata, japonês, Japão. Abraço. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, eu gostaria de falar o seguinte sobre essa quarentena que nós estamos vivendo. Em algumas partes do mundo já está mais flexível, mas aqui no Brasil ainda está. Em muitas partes, está complicado. Eu queria falar para vocês que a quarentena é justamente uma época que era para gente pensar, era um momento de preparação, expectativa de mudanças na nossa vida. Era para nós estarmos vivendo isso. Por isso eu trouxe alguns trechos bíblicos sobre a simbologia desse 40 dias, né? Então, para vocês, assim como eu, começarmos a entender que esse tempo que estamos vivendo era de mudança espiritual principalmente, né? Que é o espiritual que vai mudar o nosso conceito, a nossa maneira de enxergar a vida aqui, sobre as coisas do mundo, o que queremos, o que podemos, o que não podemos, o que poderemos fazer para melhorar a minha vida, a vida de vocês. Por isso, o simbolismo do número 40 na Bíblia, nós temos muitas passagens bíblicas que falam sobre a simbologia do número 40. Por exemplo, a quaresma que nós hoje seguimos, são 40 dias, refere-se e é associada aos 40 dias que Jesus passou no deserto. Por exemplo, número 40, a gente temos que meditar. Jesus passou no deserto 40 dias, em jejum, em oração, sem comer nada. Porque logo após os 40 dias ele foi tentado. E
elo de 40 dias que ele passou, aquele momento, 40 dias jejuando e orando, fortaleceu ele para enfrentar as tentações, as armadilhas do inimigo. Isso é muito nítido e hoje em dia nós sabemos que temos muito. Deus fez chover 40 dias e 40 noites na época de Noé. Gênesis 7, versículo 4. Né? Presta atenção, Deus fez chover 40 dias e 40 noites na época de Noé. Gênesis 7, versículo 4. Moisés passou 40 dias em jejum no monte Sinai. Sobre na presença de Deus. Só com a presença de Deus. No monte Sinai, 40 dias. Êxodo 24, 18. O povo de Israel passou 40 anos no deserto, rumo à terra prometida. Números 14, versículo 33. Elias passou 40 dias e 40 noites caminhando até o monte Horebe. Reis 19, versículo 8. Elias passou 40 dias e 40 noites caminhando até o monte Horebe. Na Bíblia você encontra em Reis 19, versículo 8. Duraram 40 anos o reinado de Saul. Atos 13, 21. 40 anos durou o reinado de Saul. Atos 13, versículo 21. Jesus foi levado ao templo 40 dias depois do seu nascimento para a purificação de Maria e a apresentação do menino Jesus. Lucas 4, versículo de 1 a 2. Jesus jejuou, que eu já falei no começo, Jesus jejuou durante 40 dias no deserto. Logo depois foi tentado pelo demônio. Mateus, capítulo 4, versículo de 1 a 2. Marcos, capítulo 1, versículo de 12 a 13. Lucas, capítulo 4, versículo de 1 a 2. Jesus, depois de ressuscitar, ele ficou 40 dias após ressuscitar, ficou 40 dias ensinando aos seus discípulos, instruindo, dando orientação enquanto não descia o Espírito Santo para abrir as mentes dele. 40 dias de ensinamento, tá? Antes, é lógico, de subir aos céus e enviar o Espírito Santo. Atos, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Também
Jesus, após a sua morte na cruz, às 3 horas da tarde, assim relatam que ele passou 40 dias morto, ou seja, das 3 horas até se não me engano, 6, 7 horas da manhã no dia de domingo. São 3 mais 4, 7. Isso aí. Às 7 horas da manhã no domingo, onde ele ressuscita. 40 horas. Por que que eu trouxe isso aqui para nós? Todas essas referências ainda tem mais lá na Bíblia. Eu tirei ontem, mas todas essas referências bíblicas nos mostram 40 dias de jejum, 40 dias no deserto, 40 dias e 40 noites, 40 anos, né, do povo escolhido, o povo de Deus indo para a terra escolhida. Tudo isso refere-se à meditação, à compreensão, a entendermos e a entender os preceitos de Deus, a entender e compreender que estamos aqui para algo maior. E nesses momentos de quarentenas, que temos esta possibilidade de meditar, de orar, de jejuar, de procurar a Deus, se encontrar com Deus, se aprofundar nesse conhecimento, nessa água da fonte da vida que é Jesus, nesse mar, nesse oceano de misericórdia, e compreender que nós temos que mudar, que fazer a diferença nesse mundo que estamos vivendo hoje. Por que é que eu estou falando desses 40 dias e fazendo uma junção com essa quarentena? Essa quarentena era para nós estarmos meditando, orando, buscando a Deus, pedindo perdão a Deus por tantas faltas, falhas, por tantos erros e pecados, por tanta incredulidade, por tanta falta de fé, por tantos absurdos que nós fazemos no nosso dia a dia. Mas, ao invés disso, estamos procurando as farras, a desobediência, as bebidas, as drogas. Estamos procurando tudo, menos o caminho desse período que era para termos de preparação. Porque muitas vezes achamos que depois disso vai passar e tudo volta ao normal. Nunca se volta ao normal. Ou nós melhoramos ou pioramos. Esse período era de preparação, de mudança dentro de nós, mudança no mundo. As pessoas que estão no mundo teriam que se recolher em si mesmo, pensar tudo a sua trajetória, sua vida, meditar, orar, buscar no mais íntimo do nosso ser Deus, Jesus, se aprofundar na parte espiritual para assim melhorarmos. Mas não estamos fazendo isso, são poucos os que estão fazendo isso. Muitos se ligam em olhar a vida dos outros, a fazer maldade, perversidades. Continuamos no mesmo caminho desolador.
talvez até pior, porque tivemos tempo, como eu já falei aqui, para meditar, compreendermos e compreender o universo, compreender a terra que nós vivemos, nossa morada, compreender os preceitos, os ensinamentos de Deus, mas não fazemos isso. Então, quando o meu pensamento não está voltado para isso, eu vou voltar meus pensamentos para outras coisas que não são boas. Então, eu posso aprimorar o meu lado espiritual, o meu lado humano, da terra, do mundo. Cair nas armadilhas mais fáceis ainda, cair mais fácil nas armadilhas que o inimigo põe em nossas vidas. Jesus, a ser tentado após os 40 dias de jejum, de oração, muita gente acha, mas eu vou ficar frágil e vou morrer. Eu não estou falando ninguém fazer 40 dias de jejum, não é isso. Mas o jejum e a oração juntos, ele nos fortalece. Perdão, meus irmãos. Ele nos fortalece espiritualmente para enfrentarmos coisas que nós nem temos a ideia. O poder é muito grande. A oração é você estar próximo de Deus, é receber a energia de Deus, receber a força de Deus para encarar qualquer problema e vencer. Não vai existir obstáculos que você não possa vencer se você for humilde, é lógico, na humildade, na compreensão que é Deus que age em você. É nos fazermos pequeno para que Deus age em nós, é lógico, sempre. Mas o jejum e a oração é a limpeza que nós temos que fazer entre nós de pensamentos e atos, palavras, dos nossos erros que nós sabemos. É compreender nesses momentos que fazemos com humildade, nós compreendemos e sentimos a presença de Deus em nós, que é Ele que nos dá força, não a comida, o alimento que eu como, o remédio que eu tomo. Nós passamos a entender essa luz de Deus em nós, essa força, essa energia que nos impulsiona à frente. Por isso eu fiz essa analogia, essa simbologia aqui, pequena, para compreendermos Jesus, Deus, está conosco sempre. Mas esse momento era e é essencial a nossa compreensão para sabermos que depois da tempestade vem o sol. Só que qual o sol que você está esperando após a tempestade? O sol da justiça ou o sol da maldade, da injustiça? Porque na verdade, é como eu falei, depois da tempestade pode vir a abundância. Mas qual a abundância que você quer? Pode ser a abundância de luz, de paz, de amor, e pode ser a abundância de maldades, de guerras, destruição. E depende desse momento, como que nós sairmos, como que cada um de nós saiu desse momento de reflexão, de oração, de jejum, que era para ser,
Não está sendo, mas era para ser. 40 dias. Temos vários exemplos de 40 dias. Jejum, oração, entrega a Deus, confiança, caminhada, solidão. Solidão de tudo que há na terra. Mas um jejum dedicado a Deus, uma oração dedicada a Deus, uma transformação que nos fortalece para logo depois dos 40 dias. Enfrentamento. Porque isso aqui é uma passagem que nós estamos passando de um momento ruim que poderia servir para nos fortalecer para a guerra lá na frente. Porque não vai ser fácil de hoje por diante. De agora por diante nada vai ser fácil. As consequências dos nossos erros, pecados, sob todos os sentidos, com nós mesmos, porque somos templo sagrado do Espírito Santo de Deus, somos a primeira igreja de Deus. As famílias, a desunião, a guerra por dinheiro, por herança, por tantas coisas, a desunião das famílias. Por Deus em primeiro lugar, porque nos afastamos de Deus para conseguir os nossos objetivos aqui na terra, de posses, de poder, entre outras coisas. O que nós estamos fazendo com a natureza, destruindo a natureza como um todo, por ganância, por gula, e depois você vai comer o dinheiro que você consegue com a matança nas florestas, os animais, enfim. Toda a maldade que nós fazemos, ela tem uma consequência. E como eu falei ontem, ela vai e volta. O mundo é redondo. O universo compôs e manda novamente aquilo que recebeu. O amor, a paz, a união, a misericórdia, a humildade e simplicidade. Eu vou encontrar ela em algum trecho da minha caminhada. Mas se eu pranto, ódio, rancor, raiva, a guerra, a ganância, a avareza, o egoísmo, eu vou colher lá na frente, porque vai girar e vai voltar para mim. Um momento vai voltar. Por isso, meditamos no dia de hoje, 40 dias. Nós ainda estamos na quarentena. Os trabalhos estão voltando a pouco, mas o desemprego foi muito. Ainda há tempo. Eu sempre falo que sempre há tempo, porque nosso Deus é misericordioso. Nunca é tarde demais. Antes tarde do que nunca, Mas precisamos ser rápidos. Isso é de uma urgência assim tremenda para ontem. Então precisamos que todos compreendam, escolha o caminho, a direção, o que queremos logo após dessa pandemia, dessa crise mundial, porque a abundância depende de mim e de você. E qual a abundância? Amém? Paz e luz, paz e bens, paz e luz, a paz, Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, meu Pai, minha Mãe, inspiração do meu respirar, luz que me faz enxergar além do horizonte, espanta, dissipa todas as trevas que possa estar dentro de mim ou ao redor de mim. Deus, meu querido, bondoso, amado, Deus e Pai, Abba,
Ó Senhor, obrigado por nos mostrar que temos que ter nessa quarentena a consciência do recolhimento espiritual para meditarmos, orarmos, jejuarmos, procurarmos a vossa presença, ficar na vossa presença, viver da vossa presença, para assim podermos enfrentar após essa pandemia o que vai vir. E só vós sabe, Senhor, que de agora por diante nada vai ser fácil, mas pode ser mais suave se voltarmos para vós e se entregarmos a vós de corpo, alma, coração, entregando-nos, entregando a nossa família, o nosso trabalho, todo o nosso ser. Nos fortalecemos e nos fortalecendo da força que vem de vós. E é através da oração, da meditação, da quarentena, que possamos viver, Senhor, uma quarentena totalmente voltada à oração, à reflexão, à compreensão, ao jejum, ao perdão, aos vossos ensinamentos e Evangelho, que nos ensina tudo que devemos fazer na nossa vida, para assim termos a vossa presença hoje, amanhã e sempre. Obrigado, Senhor, nessa terça-feira abençoadíssima, dia 7 de julho, onde vós se faz presente, aquele e aquela que se abre para que vós ali permaneça e cresça ali a fé, a esperança, o amor, a paz, a união, e derrame sobre todos os lares e famílias, Senhor, o vosso oceano de misericórdia, para que possamos compreender, entender de uma vez por todas que não existe caminho, não existe salvação, não existe riqueza que possa nos salvar a não ser Jesus, a não ser esse encontro íntimo com vós todos os dias. Por isso, Senhor, que eu insisto em acordando sempre com Jesus e ficando sempre com Jesus, que é a minha rocha, minha fortaleza, meu refúgio, meu abrigo, minha certeza, minha salvação. Por isso, Senhor, unidos aos anjos e santos do céu, aos arcanjos e querubins, a toda a milícia celeste e a todos os meus irmãos e irmãs do mundo inteiro, vossos filhos e filhas, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal e males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita são vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam, Santíssima Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço corpo, sangue, alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, e em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferença com que ele mesmo é ofendido,
pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeiramente, eu gostaria de dizer muito obrigado por estarmos juntos novamente e que possamos entender, compreender, meditar. Nós temos uma mente espetacular que Deus nos deu para sabermos o que devemos e não devemos fazer, o que possamos compreender. E antes de acabar, eu gostaria de pedir para vocês, verifique a inscrição de vocês, porque teve um erro aí no YouTube e andou apagando as inscrições de muitos que estavam inscritos. Likes também foram apagados. Por isso, se você gosta desse canal, se você se inscreveu e não está recebendo notificação, se você ativou o sininho lá para receber as notificações, verifica se seu nome está escrito. Lá embaixo está escrito seja inscrito, né? Está em vermelho. Clica no vermelho. Após você se inscrever, ativa o sininho. Tem um sininho lá, você vai clicar e vai ter 3. Um é para não receber notificação, outro é neutro e tem o que vai dar acesso a todas as notificações. Porque aconteceu uns erros há 2 semanas atrás do YouTube, apagou muitos inscritos e apagou também os likes que foram dados em alguns dos vídeos. Obrigado, Deus abençoe essa terça-feira de vocês, iluminada terça-feira, que possamos parar, agradecer, orar, para que depois dessa quarentena todos nós possamos sair mais ricos espiritualmente, mais fortes espiritualmente, para enfrentarmos as próximas barreiras, as próximas complicações que possam acontecer em nossas vidas. Fortalecidos sempre em Cristo, com Cristo e para Cristo, seremos vitoriosos em todas. Amém? Senhor, Pai Todo-Poderoso, Criador de todo o universo, vós, que é o nosso refúgio, o nosso abrigo, que nos deste Jesus, vosso Filho, para nos salvar, para nos dar a vida eterna. E através dele veio o Espírito Santo para nos acompanhar, nos guiar por esses caminhos à luz. Que desça essas bênçãos únicas de vós, que é Pai, Filho e Espírito Santo, sobre todos nós, nossas casas, nossas famílias, e permaneça para sempre, Senhor, com todos nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém? Paz e bens, paz e luz da paz do Senhor Jesus. Deus abençoe infinitamente a todos nós. Amém?